E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: quantos e quais números de 4 algarismos, múltiplos de 25, podem ser formados com 2, 3, 5 e 7? Mas antes de responder a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui frequentemente. Então vamos agora compreender como nós podemos responder a esta pergunta. Pelo enunciado, uma das condições que nós temos é que os números de 4 algarismos que nós precisamos escrever, eles precisam ser múltiplos de 25. E isso significa que nós precisamos analisar quais características os múltiplos de 25 possuem. Para isso, eu vou escrever alguns múltiplos de 25 aqui. Começando do zero, nós temos 0, 25, 50, 75. Na sequência, nós temos 100, 125, 150 e 175. Dando continuidade, nós temos 200, 225, 250, 275 e assim sucessivamente, até chegarmos, por exemplo, até o número 1000. E nós teríamos 1000, 1025, 1050, 1075 e essa sequência é continuada. Agora, analisando essa sequência de múltiplos de 25, nós podemos observar um detalhe, que todos eles terminam em. Começando aqui por esses números, nós observamos que todos eles terminam em 00. E aqui nessa segunda parte, nós temos todos os números que terminam em 25. Dando sequência, nós temos os números que terminam em 50 e, para finalizar, os números que terminam em 75. Isso significa que todos os múltiplos de 25 terminam em 00, 25, 50 ou 75. E dentre os algarismos que nós precisamos escolher, nós não temos o algarismo 0, portanto, nós não podemos ter um final de 00 nem de 50. E desse modo, com os algarismos 2, 3, 5 e 7, nós só podemos ter múltiplos de 25 se os números terminarem em 25 ou em 75. Isso porque aqui dentre esses 4 algarismos possíveis, que são 2, 3, 5 e 7, nós não temos o algarismo 0, e as possíveis combinações de múltiplos de 25 poderiam terminar apenas em 25 ou então em 75. E agora nós vamos analisar todas essas possibilidades, começando pelos números que terminam em 25 e depois nós vamos analisar os números que terminam em 75. Aqui no caso dos números que terminam em 25, como já foram escolhidos dois algarismos e também fixados, que são o 2 e o 5 nos dois últimos que nós temos aqui, para a ordem das centenas restam apenas dois algarismos, que são o 3 e o 7. E uma vez escolhido esse algarismo, para a última casa que nós temos aqui, que é a ordem das unidades de milhar, vai restar apenas uma possibilidade, que é o número que sobrou. E no caso dos números terminados em 75, aqui para a ordem das centenas nós temos duas possibilidades, uma vez que duas já foram escolhidas, e para a ordem das unidades de milhar, como já foi escolhida uma terceira opção, vai restar apenas uma opção. E desse modo nós estamos escrevendo todos os números que podem terminar em 25 ou em 75, dadas essas restrições do enunciado. Nós vamos começar agora pelos múltiplos de 25 que terminam em 25. E para isso, basta nós multiplicarmos 1 vezes 2, que é o que nós temos aqui, 1 vezes 2. E para considerar os múltiplos de 25 que terminam em 75, nós também multiplicamos 1 vezes 2, que são esses que nós temos aqui embaixo. E depois basta somar os resultados, porque nós podemos ter um número que termina em 25 ou em 75. E quando nós temos essas possibilidades, considerando que pode ser um final ou um outro final nesse número, nós somamos os resultados. E desse modo nós temos 1 vezes 2 que é igual a 2, 1 vezes 2 que é igual a 2 novamente, e basta somar esse resultado, 2 mais 2 que é igual a 4. E agora nós já podemos responder a esta pergunta: quantos e quais números de 4 algarismos, múltiplos de 25, podem ser formados com 2, 3, 5 e 7? E lembrando que nós estamos considerando que são números de 4 algarismos distintos. E a resposta para essa pergunta é que, portanto, existem apenas 4 diferentes números de 4 algarismos com algarismos distintos nas condições do enunciado. E esses 4 números nós podemos até escrevê-los, que são os números 3.725, terminado em 25, 7.325, também terminado em 25,
E essas duas opções representam as duas opções que nós temos aqui no caso do final 25. E os outros dois números são 2.375 e 3.275, ambos terminados em 75 e que representam essas duas possibilidades que nós temos como resultado desse cálculo. E dessa forma nós identificamos quantos são os números que nós podemos formar com 4 algarismos distintos, usando esses que nós temos aqui nas restrições do enunciado, e além de quantos números, quais são esses 4 números, que nós também identificamos ao resolver esse exercício. E você ficou com alguma dúvida em algum ponto da explicação apresentada? Você resolveria esse problema de uma maneira diferente? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, para que você possa acompanhar todas as novidades que são postadas aqui frequentemente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.